E se tudo o que te ensinaram sobre o começo estiver incompleto? E se o princípio descrito na Bíblia não for realmente o início de tudo, mas o eco de um recomeço após algo profundo ter sido perdido? Há uma sombra esquecida pairando entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis, um silêncio que carrega segredos antigos, destruídos, omitidos, ignorados, até agora. Você já sentiu que falta algo na história sagrada? Uma peça que explicaria o caos, a serpente, os abismos, o juízo antes mesmo do Éden? Então, permaneça neste vídeo, porque há uma verdade que foi apagada, mas que pode mudar completamente o modo como você enxerga a criação, sua missão e o plano de Deus. O Espírito Santo quer abrir seus olhos hoje. Fique até o fim e prepare-se para enxergar o invisível. Nos arquivos mais antigos da tradição judaica, há um fragmento pouco conhecido que conta sobre mundos anteriores ao nosso. Não é um mito popular, nem uma história que se ensina nas escolas dominicais. É uma linha quase escondida, comentada em sussurros entre rabinos antigos, que diz que o Criador teria modelado várias versões do mundo antes de estabelecer aquele que conhecemos. Essas versões, por algum motivo, foram destruídas. E o que temos hoje, essa criação que chamamos de começo, seria apenas o resultado final de uma longa tentativa de acerto. Essa ideia, à primeira vista, parece estranha ou até herética. Mas por que o texto sagrado começaria com uma terra já coberta de trevas, sem forma, vazia e envolta por um abismo, se tudo havia sido feito por um Deus perfeito? É exatamente aí que a curiosidade se transforma em provocação. O que havia antes do versículo que conhecemos como o princípio? Por que o livro de Gênesis inicia descrevendo um estado caótico em vez de um nascimento pleno de ordem e clareza? A resposta, para muitos estudiosos e místicos ao longo dos séculos, está escondida não no que está escrito, mas no que foi omitido. Há uma possibilidade real de que o início registrado nas Escrituras seja, na verdade, o recomeço de algo que já havia terminado. Essa teoria não nasce apenas da imaginação, mas da observação cuidadosa dos próprios textos e das tradições que os cercam. Algumas das palavras usadas no original hebraico carregam significados que se perdem nas traduções modernas. A palavra Bereshit, frequentemente traduzida como no princípio, pode conter uma camada de sentido mais complexa. Em algumas leituras, ela não indica um ponto absoluto de origem, mas um processo já em andamento, como se o ato criativo tivesse sido reiniciado. Outro exemplo é a palavra bara, que costuma ser interpretada como criar, mas que também pode significar moldar ou reorganizar. Se a criação foi uma reorganização de algo anterior, onde estava esse algo? O que foi desfeito para que o mundo atual tomasse forma? Ao longo dos séculos, pensadores religiosos e filósofos se debruçaram sobre essas lacunas. Entre os mais ousados, surge a ideia de que houve uma criação anterior, um mundo espiritual ou material que fracassou e foi julgado. Essa linha de raciocínio é reforçada por textos antigos, não incluídos no cânon bíblico tradicional, mas que continuam sendo lidos e comentados por algumas correntes. Nesses textos, é comum encontrar referências a conflitos espirituais anteriores ao surgimento do homem, rebeliões que abalaram a ordem celeste e exigiram uma nova tentativa de estabelecer harmonia. O que mais intriga é que, mesmo dentro da própria Bíblia, há versos que parecem apontar para essa possibilidade. O profeta Jeremias, por exemplo, descreve uma visão em que vê a terra vazia, sem forma, o céu sem luz, uma imagem muito semelhante à do início do Gênesis, mas inserida num contexto de julgamento. O livro de Jó menciona testemunhas da criação que não são humanas. O livro de Provérbios retrata a sabedoria como uma entidade presente antes de tudo. São fragmentos dispersos que, quando unidos, formam um pano de fundo mais complexo do que o normalmente apresentado. Esses elementos sugerem que há mais camadas na narrativa da criação
do que se costuma explorar. Não estamos apenas diante de uma história de origem. Estamos talvez diante de uma reconstrução, um esforço deliberado de restaurar algo que foi perdido, ou talvez corrompido. Essa possibilidade muda o eixo da leitura. Ao invés de pensarmos em um ponto inicial absoluto, passamos a considerar um ciclo, uma sucessão de tentativas e correções até o surgimento do mundo como o conhecemos. Essa abordagem não elimina a espiritualidade do texto. Ao contrário, a amplia. Torna Deus não apenas um criador, mas um restaurador, alguém que não desiste do propósito mesmo depois da falha. Essa ideia ressoa profundamente com o sentimento humano de queda e redenção. Somos herdeiros de uma criação que começou depois do fim de algo maior. E isso não nos diminui, pelo contrário, nos insere numa narrativa muito mais grandiosa do que a simples origem de todas as coisas. Nos faz parte de um segundo capítulo escrito por escolha, não apenas por necessidade. Quando o primeiro versículo da Bíblia afirma que Deus criou os céus e a terra, a maioria das pessoas imagina o início absoluto de tudo. Mas a sequência imediata, que descreve uma terra sem forma, mergulhada em trevas e coberta por águas profundas, levanta uma questão fundamental. Como é possível que algo criado por um ser perfeito surja já em estado de desordem? Essa dissonância entre criação e caos é o ponto de partida para uma hipótese que vem ganhando força entre estudiosos, teólogos e leitores atentos há mais de 2 séculos. É a teoria da lacuna. Essa ideia propõe que há um intervalo de tempo, não descrito em detalhes, entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis. Um intervalo em que algo profundo e transformador aconteceu, mas não foi explicitamente registrado. O primeiro a sistematizar essa hipótese foi Thomas Chalmers, teólogo escocês, ainda no início do século XIX. Ele sugeriu que a Bíblia poderia estar descrevendo não a criação do universo como um todo, mas a reorganização de algo que já existia. Essa interpretação tinha o objetivo de reconciliar a narrativa bíblica com descobertas geológicas que estavam emergindo naquele período, como a idade avançada das formações rochosas e os fósseis de criaturas extintas. A proposta de Chalmers foi posteriormente retomada e ampliada por outros estudiosos, como J.H. Pember e o comentarista bíblico C.E. Scofield, que incluiu a teoria da lacuna em sua famosa Bíblia de Estudos, publicada no início do século XX. A leitura proposta por esses autores não negava a inspiração do texto sagrado, mas argumentava que ele poderia conter silêncios estratégicos. A terra descrita como sem forma e vazia seria o resultado de um juízo anterior, um colapso espiritual ou cósmico que levou à necessidade de recomeçar. Essa forma de ler o texto encontra eco em algumas tradições judaicas antigas. O Midrash Bereshit Rabbah, uma coleção de interpretações dos primeiros capítulos de Gênesis, compilada entre os séculos III e V da era cristã, menciona que Deus teria criado e destruído vários mundos antes de se agradar deste. Embora o Midrash seja uma literatura interpretativa e frequentemente simbólica, esse fragmento sugere que a criação não foi um evento instantâneo, mas um processo que envolveu tentativas e recomeços. A frase registrada nesse Midrash é breve, mas impactante. Deus criou muitos mundos e os destruiu, até criar este, do qual disse: "Este me agrada." Além das tradições interpretativas, a própria linguagem original do texto bíblico levanta indícios que fortalecem essa leitura. O termo hebraico tohu vavohu, traduzido como sem forma e vazia, não aparece com frequência nas Escrituras. Mas quando surge novamente, como em Jeremias capítulo 4, está claramente associado a um cenário de julgamento e ruína, e não ao início de algo novo. O profeta descreve uma terra desolada, sem luz, onde até as aves fugiram. O vocabulário é o mesmo de Gênesis capítulo 1, versículo 2, mas seu contexto é de destruição, não de nascimento. Essa associação entre caos e julgamento é fundamental.
Se a terra descrita em Gênesis estava coberta por águas profundas e se havia escuridão, isso pode indicar a presença de um estado anterior que foi interrompido. O termo Tehom, usado para se referir ao abismo aquoso, também aparece em mitos antigos do Oriente Próximo, como o Enuma Elish, da Babilônia, onde representa uma força primordial e desordenada, vencida pelos deuses para criar o cosmos. A Bíblia rejeita o politeísmo desses mitos, mas parece manter o símbolo do caos aquático como algo a ser contido por um ato divino. Essa leitura encontra ainda respaldo em outra peculiaridade do texto. Os anjos, por exemplo, nunca são descritos como sendo criados no relato de Gênesis. Eles simplesmente existem, já atuando na narrativa posterior. Isso levanta a hipótese de que seres espirituais foram criados antes da organização do mundo físico, possivelmente no tempo silencioso da lacuna. Essa possibilidade se conecta com outras passagens das Escrituras, como em Jó capítulo 38, onde Deus pergunta a Jó onde ele estava quando as estrelas da manhã cantavam e todos os filhos de Deus se alegravam. Essa cena sugere que houve testemunhas anteriores à criação visível. Com base nessas observações, a teoria da lacuna não é uma fantasia sem fundamento, mas uma tentativa legítima de interpretar um silêncio presente no próprio texto. Ela se baseia em pistas linguísticas, ecos literários e tradições religiosas antigas que apontam para a possibilidade de uma criação anterior, julgada e depois apagada. Essa possibilidade, embora não afirmada explicitamente, transforma a leitura de Gênesis num exercício mais profundo, onde cada palavra pode esconder mais do que revela. Se essa lacuna realmente existiu, ela não deve ser vista como um erro ou omissão, mas como uma decisão deliberada de apresentar a história a partir de um ponto específico. Isso faz de Gênesis uma narrativa que começa no meio de um enredo maior. Um enredo que começa não com um nascimento absoluto, mas com uma restauração em andamento. A ideia de que a Terra se encontrava em estado de desordem por consequência de algo anterior à criação visível nos conduz inevitavelmente a uma possibilidade mais perturbadora, a de que um colapso espiritual tenha ocorrido antes da formação do mundo como o conhecemos. Essa hipótese, ao invés de enfraquecer a narrativa bíblica, lança sobre ela uma nova luz, revelando camadas de significado que muitas vezes passam despercebidas. Se houve uma ruptura antes do início descrito em Gênesis, é legítimo perguntar: o que causou essa queda? E quem esteve envolvido? A tradição judaico-cristã apresenta referências discretas, mas consistentes, a um conflito anterior à criação humana. Essas pistas aparecem em textos como Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, onde são descritas figuras que, embora dirigidas a reis terrenos em sua forma literal, carregam traços que apontam para algo além. Em Isaías, lê-se sobre um ser exaltado que buscou se igualar ao Altíssimo e foi lançado para baixo. Em Ezequiel, há a menção a um querubim adornado de pedras preciosas, que estava no Éden, irrepreensível até que se achou iniquidade nele. Esses trechos, há muito tempo, são interpretados por teólogos como referências veladas a uma rebelião no mundo espiritual, anterior à presença humana. Esse ser, conhecido posteriormente como adversário ou acusador, não aparece como um antagonista genérico, mas como alguém que possuía posição elevada, proximidade com o divino e livre-arbítrio suficiente para escolher a insubordinação. A queda, portanto, não é apenas um evento, mas um marco que alterou permanentemente a estrutura espiritual do universo. A presença do mal não surge como criação direta de Deus, mas como consequência da liberdade dada às suas criaturas. Essa liberdade, que em um primeiro momento representava a honra, se torna o instrumento da desordem. Com base nesse pano de fundo, o estado caótico descrito em Gênesis pode ser visto como o cenário resultante de um julgamento cósmico. A Terra, sem forma e imersa em trevas, não seria um ponto de partida, mas um campo arrasado, onde a presença divina se aproxima novamente
não para criar, mas para restaurar. Essa restauração é marcada pela imagem do Espírito pairando sobre as águas, uma ação que evoca cuidado e paciência, como quem retorna a um local ferido e começa a reconstruí-lo com propósito renovado. O conceito de julgamento anterior é reforçado por passagens que mostram uma guerra nos céus, como em Apocalipse capítulo 12, onde se descreve um conflito entre Miguel e seus anjos contra o dragão e os seus seguidores. Embora essa cena se refira a eventos escatológicos, muitos estudiosos consideram que ela reflete uma estrutura recorrente. O céu como palco de disputas espirituais que precedem transformações profundas na terra. O padrão é sempre o mesmo: rebelião, queda, juízo e recomeço. Isso indica que a criação atual não começou em ambiente neutro, mas já carregava marcas de uma crise anterior. Essa compreensão muda a maneira como vemos a figura do homem no relato da criação. Adão não seria apenas o primeiro ser humano, mas a resposta de Deus a uma falha anterior. Criado à imagem e semelhança do Criador, ele recebe a missão de preencher e dominar uma terra que estava desorganizada. Isso não é apenas uma tarefa de administração, mas um chamado à restauração. O homem é colocado em um ambiente já afetado, onde o mal não surge como uma novidade, mas como uma força sobrevivente de um drama passado. Esse contexto também ajuda a explicar um dos aspectos mais enigmáticos do Éden: a presença da serpente. Ela surge no texto como um ser astuto, já dotado de conhecimento e intenção. Sua origem não é explicada, seu papel não é introduzido com detalhes, ela apenas entra em cena. Isso sugere que sua história pertence a um capítulo anterior, um capítulo que o texto bíblico escolhe não contar diretamente, mas cuja influência permanece latente. A serpente, então, não é apenas um símbolo de tentação, mas uma lembrança viva de que algo já havia dado errado muito antes da queda de Adão. O julgamento anterior à criação visível não significa, porém, um fracasso do plano divino. Pelo contrário, ele revela a persistência do propósito divino, que mesmo diante da rejeição, insiste em continuar. Deus não elimina o caos, mas o enfrenta. Não apaga a história passada, mas constrói sobre ela uma nova possibilidade. A terra devastada se torna o palco da esperança. O homem surge como testemunha e instrumento de um novo ciclo de restauração. Um ciclo que agora incluirá não apenas ordem, mas também redenção. A rebelião espiritual primordial não é uma teoria desconectada da realidade, mas um possível elo entre os silêncios do Gênesis e os sussurros espalhados por toda a Escritura. Ela oferece uma chave para compreender por que a criação começa onde começa, por que o mal já estava presente e por que a missão do homem é tão densa em significado. Quando se enxerga o mundo não como o início de tudo, mas como o renascimento de um plano interrompido, cada detalhe adquire profundidade. Cada versículo deixa de ser apenas uma narrativa sobre origem e passa a ser uma peça de um grande esforço de recuperação. A permanência da serpente no cenário do Éden, sem explicação sobre sua origem, já indicava que existia uma história anterior ao relato conhecido. Não se trata apenas de um detalhe enigmático, mas de um indício de que há fragmentos de uma narrativa maior dispersos em tradições que foram excluídas do registro oficial. Esses vestígios não aparecem de forma aleatória, mas se repetem em manuscritos antigos, escritos paralelos e tradições que desafiaram os limites do cânon ao longo dos séculos. Se você está acompanhando até aqui e tudo isso faz sentido para você, escreva Amém nos comentários. Isso mostra que você está com a gente nessa reflexão e também ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Entre os textos que apontam para essa criação esquecida, destaca-se o Livro de Enoque. Este documento, reverenciado por comunidades judaicas durante o período do Segundo Templo, descreve uma estrutura celeste altamente organizada, habitada por seres espirituais que falharam em sua missão. Esses seres, chamados de vigilantes, descem à terra e transgridem os limites estabelecidos.
A consequência é um caos que compromete a ordem original e requer um novo julgamento. O conteúdo desse livro era amplamente conhecido entre os primeiros cristãos, tendo sido citado inclusive na Epístola de Judas. No entanto, acabou sendo excluído das versões ocidentais das Escrituras por decisões de natureza doutrinária e política, especialmente nos concílios que definiram o cânon a partir do século IV. Não é apenas Enoque que ecoa essa realidade anterior. O apócrifo de João, associado ao pensamento gnóstico do século II, apresenta uma visão na qual uma entidade inferior tenta criar um mundo à sua imagem, mas falha ao produzir um ser incompleto. Essa criatura, sem a plenitude do espírito, é corrigida por uma intervenção superior que envia luz para restaurar o que havia sido deformado. Ainda que essa visão tenha sido rejeitada pelos líderes da ortodoxia, ela compartilha um princípio central. O mundo atual não é o primeiro, mas o resultado de uma intervenção corretiva. Essas narrativas não são isoladas nem desprovidas de base cultural. Em diversas tradições do Oriente Próximo, a criação do mundo ocorre após a vitória sobre o caos. No mito babilônico, Enuma Elish, por exemplo, o deus Marduk derrota uma divindade aquática, Tiamat, e a partir de seu corpo, organiza o universo. A semelhança com a imagem das águas profundas do Gênesis é perceptível. Embora o texto bíblico rejeite a multiplicidade de deuses, ele preserva o tema da vitória sobre as forças desordenadas. Isso mostra que o relato bíblico dialoga com o ambiente cultural de seu tempo, oferecendo uma alternativa teológica que mantém elementos simbólicos de outras narrativas, mas redireciona o foco para um único Criador. No campo da mística judaica, a tradição da Cabala também oferece pistas relevantes. Um dos conceitos centrais é o de Adam Kadmon, o homem primordial, concebido como o primeiro reflexo da vontade divina antes da criação material. Essa figura simbólica representaria uma humanidade ideal, anterior ao Adão de carne e osso. O desaparecimento ou ocultamento desse ser está relacionado a um colapso espiritual, seguido pela necessidade de uma nova criação. Nesse contexto, o homem atual seria uma tentativa de recuperar a forma original, agora dentro das limitações do mundo físico. Essa reconstrução espiritual tem como base a ideia de que houve uma fragmentação da luz divina e que a história da humanidade é o processo de reunir essas centelhas dispersas. Alguns escritos do Zohar, compilado na Idade Média, interpretam o versículo "haja luz", não como o início da criação visível, mas como a manifestação de uma luz espiritual que existia antes da formação do tempo. Essa luz, chamada de Or Haganus, teria sido retirada do mundo após a queda, permanecendo escondida para ser revelada somente no fim dos tempos. A referência a uma luz anterior à criação dos luminares físicos, que só aparecem no quarto dia, fortalece a ideia de que havia um plano espiritual ativo antes do surgimento das estruturas conhecidas. Essa linha de pensamento também aparece, de forma velada, em textos canônicos. Em Provérbios capítulo 8, a sabedoria é apresentada como existente antes da fundação do mundo, ao lado do Criador, celebrando a formação dos céus e da terra. Essa personificação da sabedoria aponta para uma ordem prévia, uma presença que testemunhou o que viria a ser criado. No livro de Jó, Deus questiona o protagonista sobre onde ele estava quando as bases da terra foram lançadas e menciona que os filhos de Deus cantavam de júbilo. Esses filhos, por não serem humanos, indicam a existência de uma comunidade espiritual prévia, ativa antes da existência da humanidade. Esses textos e tradições não contradizem diretamente o Gênesis, mas ampliam a sua leitura. Eles revelam que o que está registrado pode ser apenas parte de um drama maior, no qual a criação visível é um novo ato após um colapso anterior. Isso reforça a ideia de que o ser humano nasce em um cenário já marcado por conflitos antigos, não como um acidente, mas como peça central em uma trama de restauração e reconciliação. Cada símbolo,
Cada nome, cada ausência se torna um possível eco desse passado esquecido. A exclusão de certos livros, a omissão de detalhes sobre os anjos, a presença inexplicada da serpente, tudo sugere que o texto carrega mais do que aparenta. Não se trata de preencher lacunas com especulação, mas de observar com cuidado as pistas que foram preservadas. A Bíblia, ao registrar o que registra, também nos convida a refletir sobre o que não foi dito diretamente. E nessas entrelinhas escondem-se as marcas de uma criação anterior, soterrada por julgamento e esquecida pela maioria, mas nunca totalmente apagada da memória espiritual. A presença de ecos antigos na narrativa da criação não apenas altera nossa percepção do que veio antes, mas transforma o modo como compreendemos o surgimento da humanidade. Se o mundo que conhecemos é o resultado de uma reorganização após um colapso, o ser humano não pode ser visto como fruto de um experimento original, mas como um agente dentro de um plano de recuperação. Essa perspectiva redefine completamente a missão dada ao homem no Éden, expandindo sua identidade para muito além de uma simples criatura entre outras. No texto de Gênesis, o homem é formado a partir do pó da terra, mas carrega em si a imagem e a semelhança do Criador. Essa linguagem, tão conhecida, ganha novas camadas quando interpretada sob a luz de uma criação restaurada. A imagem divina em Adão não seria apenas um atributo genético espiritual, mas um chamado a refletir a ordem e o caráter de Deus num ambiente que já havia sofrido os efeitos da desordem. O jardim em que ele é colocado não é uma criação isolada, mas um espaço cuidadosamente preparado no meio de um território marcado por lembranças de um drama anterior. O cuidado com os detalhes do relato não parece acidental. Deus planta um jardim e nele coloca o homem, encarregado de cultivar e guardar. Esse vocabulário carrega implicações profundas. Cultivar remete à construção contínua, ao esforço de produzir vida a partir da terra. Guardar, por sua vez, sugere vigilância, defesa contra uma ameaça. Isso mostra que a presença do mal era conhecida, ainda que não plenamente revelada. O homem surge, portanto, não apenas como um novo início, mas como resposta ativa a uma falha anterior. Esse papel se torna ainda mais claro quando se observa a interação entre Deus e Adão. Não há distanciamento. A narrativa mostra o Criador caminhando no jardim, dialogando diretamente, formando a mulher com proximidade e cuidado. O homem não é apenas criado, ele é acompanhado. Essa relação estreita aponta para um investimento pessoal e intenso por parte do Criador. É como se o homem fosse a oportunidade que Deus decidiu oferecer ao cosmos, depois de uma queda anterior, protagonizada por seres espirituais. A humanidade recebe uma chance de restaurar algo que foi rompido. Mas esse novo começo não acontece em um campo neutro. O jardim, embora belo, é também vulnerável. A serpente já está presente, carregando consigo uma história que não foi contada no texto, mas que se percebe em sua astúcia e no conhecimento que demonstra. Ela não precisa ser apresentada ao leitor, como se sua presença fosse natural. Isso reforça que o homem está sendo inserido num campo de provas, não apenas como figura de domínio, mas como parte de um plano de reconciliação. Ele deve lidar com aquilo que os anteriores não conseguiram sustentar. Essa perspectiva se amplia quando, mais adiante, outras figuras são levantadas para cumprir esse mesmo chamado. Noé é descrito como justo entre os homens de sua geração e recebe a incumbência de preservar a vida num mundo tomado pela corrupção. Abraão é chamado a deixar tudo e se tornar pai de uma nação que abençoaria todas as famílias da terra. Moisés é enviado para libertar um povo inteiro e conduzi-lo à terra prometida. Em cada um desses casos, o padrão se repete. Homens chamados não apenas para realizar tarefas, mas para carregar uma responsabilidade espiritual que remonta a uma queda primitiva. Essa leitura se consolida com mais força no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios e aos Romanos, chama Cristo de o segundo Adão,
Essa designação não é apenas poética. Ela está carregada de significado teológico. Se o primeiro Adão foi o início de um projeto de restauração que falhou, o segundo surge como aquele que leva esse plano à sua plenitude. Cristo não apenas vive sem cair, como assume sobre si as consequências da rebelião, não apenas dos homens, mas de toda a criação. A cruz se torna o ponto central de um projeto que começou muito antes do nascimento de Jesus. Na carta aos Efésios, há a afirmação de que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Essa expressão sugere que o plano de salvação precede não apenas a queda de Adão, mas a própria criação visível. Isso significa que o homem, desde sua concepção, foi planejado como peça-chave num projeto de restauração. Não é apenas parte da história, é o eixo por meio do qual a história se recompõe. Esse entendimento transforma a visão sobre a existência humana. Em vez de criaturas lançadas num universo impessoal, somos portadores de uma missão que carrega consequências eternas. O papel do homem, portanto, não se limita a obedecer normas ou repetir ritos. Ele é chamado a representar uma realidade superior, a viver de forma que reflita um projeto original que foi interrompido. Cada ação humana, cada escolha ética, cada expressão de amor e verdade se torna parte de uma resposta ao que foi quebrado. Essa responsabilidade não pesa como uma culpa, mas se apresenta como privilégio. O homem é o elo entre o que foi perdido e o que ainda será restaurado. Quando o homem é compreendido como resposta a algo que veio antes, toda a narrativa bíblica se revela como parte de um esforço contínuo de restauração. A criação, então, não é um evento isolado, mas uma nova etapa de um processo maior. O mundo que conhecemos, com seus ciclos, suas dores e suas belezas, pode ser o reflexo de uma história mais antiga que continua agindo nas entrelinhas do presente. Isso nos leva a repensar o sentido da existência, não como ponto de partida, mas como ponto de continuidade. A partir dessa visão, a vida humana ganha proporções muito mais amplas. Ela deixa de ser um acidente cósmico ou uma experiência inicial de um Deus distante, para se tornar uma missão inserida num enredo de dimensões espirituais. O ser humano, como parte de um plano restaurador, foi posicionado num cenário que já conhecia o conflito. Não foi protegido da presença do mal, mas capacitado para enfrentá-lo com consciência, liberdade e propósito. Ao longo das Escrituras, essa missão aparece como fio condutor silencioso. As alianças feitas com os patriarcas, a formação de um povo com um chamado ético, a espera por um Messias que encarnaria a reconciliação, tudo converge para a ideia de que Deus não abandonou seu projeto. A queda não foi o fim, mas o ponto de partida para uma obra ainda mais grandiosa. Um projeto onde redenção não é apenas conserto, mas elevação. Não se trata apenas de restaurar o que havia antes, mas de conduzir tudo a um estado mais pleno, onde o amor, a justiça e a verdade se tornam fundamentos eternos. Essa compreensão também ilumina os silêncios do texto bíblico. As lacunas, os personagens que surgem sem origem clara, os símbolos que não são explicados, tudo isso passa a fazer sentido como peças de uma história anterior, escondida, mas nunca esquecida. Não foi preciso apagar completamente o que veio antes. Bastou recalibrar a narrativa para que, na hora certa, as pistas começassem a emergir. A criação não negou o passado. Ela o redirecionou. O Gênesis, portanto, não é apenas um começo, mas um recomeço com consciência do que já ocorreu. A luz que Deus chama à existência não ilumina um vazio total, mas rompe uma escuridão que já conhecia formas, presenças e sombras. A criação surge como uma resposta ao caos, não como uma reação desesperada, mas como uma decisão intencional de restaurar com esperança. Isso faz da narrativa bíblica algo mais profundo do que se imagina à primeira leitura. Se aceitarmos essa perspectiva, a humanidade deixa de ser apenas herdeira de um jardim e passa a ser guardiã de uma história em andamento. Cada pessoa carrega em potencial a chance de participar ativamente da restauração. E essa restauração
não se limita ao indivíduo, mas se estende à própria realidade. O texto de Paulo, ao dizer que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, ganha nova profundidade. A natureza, o tempo, os elementos, tudo parece esperar pelo cumprimento de um plano que começou antes da nossa contagem e que atravessa gerações com propósito definido. Essa leitura convida a uma espiritualidade madura, uma fé que não se contenta com respostas fáceis, mas que busca discernir os sinais escondidos na história. Uma crença que reconhece que o silêncio do texto não é omissão, mas convite à busca. O papel do homem se torna, assim, mais que sobrevivência. Torna-se participação na obra do próprio Criador. Não como espectador, mas como cooperador na reconstrução de tudo o que foi abalado. Há um verso antigo que diz: ser glória de Deus ocultar certas verdades, mas honra dos que buscam é descobri-las. Essa tensão entre o que está revelado e o que está velado é onde se desenvolve a jornada do Espírito. Buscar o que precedeu o início registrado nas Escrituras não é negar a fé, é aprofundá-la. É aceitar que a história sagrada pode ser mais longa, mais complexa e, por isso mesmo, mais bela. Quando se percebe que a criação foi precedida por um colapso e que o homem é a resposta a esse evento, a vida deixa de ser casual. Tudo ganha relevância. Cada gesto, cada escolha, cada decisão cotidiana carrega em si o eco de uma história maior. A missão da humanidade não é apenas lembrar o que se perdeu, mas encarnar o que pode ser restaurado. Isso transforma a espiritualidade em compromisso e a existência em uma jornada de retorno à intenção original. No final, a Bíblia não conta apenas como tudo começou, mas revela como algo que foi rompido está sendo pacientemente reconstruído. Cada livro, cada personagem, cada profecia são partes desse esforço. A luz dita no princípio continua atravessando as trevas, não apenas do mundo, mas das consciências que ainda despertam para o seu papel. Não fomos criados por acaso. Fomos escolhidos como resposta. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.